Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Neste início de 2019, nós continuamos essa série de programas com as grandes autoridades do Rio Grande do Sul, sejam elas públicas ou privadas, para fazer uma avaliação do que foi 2018, para projetar 2019. Nós estamos aí num contexto de novos governantes, tanto no Estado como no país. E neste início de ano, nós não poderíamos deixar de trazer no programa, que muito nos honra, é o presidente do sistema Fiergs, nosso querido amigo Gilberto Petri. Prazer tê-lo aqui, presidente. Todo meu. 2019, presidente, procurando passar a limpo, qual foi o fato mais relevante para o senhor em 2019? Eu até já posso alinhar 3 pontos aí. Greve dos caminhoneiros, que... 2018, né? 2018, que sinalizou para alguns aspectos, a eleição do Bolsonaro, a prisão do Lula. O que foi mais relevante neste 2018 que observamos passar há 4 dias atrás? Bom, eu acho, né, o mais importante que houve foi realmente as eleições, tá? As eleições de um presidente que vendeu uma ideia à população de passar uma borracha em cima do que ocorreu e começar um Brasil novo, né? Essa ideia transmitida, a meu ver, nas urnas, e eu até escrevi um artigo depois do primeiro turno das eleições, Paulo, que eu botava assim, né? Que o recado que a sociedade mandou foi para dizer que ela cultua valores tradicionais, que são chamados, de um modo geral, pelo pessoal mais avançado, vamos dizer assim, né, de conservadores. Mas o que ela cultua são valores tradicionais, é isso que a população mandou dizer. Ou seja, ela quer que o aluno vá à aula para aprender matemática, história, geografia, português e outras coisas mais, né? Ela quer que o filho saia de casa e volte com segurança. Ela quer que a família brasileira continue sendo o núcleo principal da sociedade. Todo esse processo que estava incorrendo num movimento de desagregação, tá? As urnas mostraram isso para os candidatos, né? E não deu outra que no segundo turno o Bolsonaro confirmou a posição dele no primeiro turno. Então, se diz que o Bolsonaro ganhou as eleições porque ele fez 11% a mais de votos, né? Não, na realidade ele fez 17%, porque ele ganhou foi quando ele fez 46-29 no segundo colocado. Daí no segundo movimento, que foi o segundo turno, aí se uniram uma série de pessoas para ele e para os outros, mas claro que os outros eram maiores, porque tinha aquelas pessoas que votaram no Ciro Gomes. As esquerdas se uniram. As esquerdas tentando desconstituir não conseguiram. Mesmo assim, a diferença que ele abriu de 11% é uma diferença extraordinária em termos eleitorais quando tem 2 candidatos. Agora, se tu pegar o momento inicial ele fez 46% dos votos. Eu quero te lembrar um dado aqui para os telespectadores, que na primeira eleição que houve depois da Constituição, o Olívio foi eleito governador prefeito de Porto Alegre com 30% dos votos. Não tinha segundo turno, tá lembrado? Me lembro. Ele fez 30%. Então o Bolsonaro fez 46% e uns quebrados. Quase ganhou no primeiro turno. Então, vamos dizer assim, esse é o recado que a sociedade transmitiu no primeiro turno e depois ela transmitiu e renovou no segundo turno. Isso se espera que ocorra a partir desse momento, desse ano agora que nós iniciamos, dia 3 precisamente hoje, né? Nós esperamos que isto se torne realidade para o Brasil voltar a ter o protagonismo que ele teve no passado, perdeu um pouco, mas continua sendo uma das 10 maiores economias do mundo e com uma rede de consumidores de 210 milhões de habitantes. Isso é um número expressivo. Olha, eu quero lhe confessar algo que até a revista Época publicou. Em 2015 eu fiz um programa com o general Mourão, que estava sentado aqui, ele é aí onde o senhor está. Comandante militar do Sul à época, fardado, e o general Mourão disse horrores, claro, né? Foi, inclusive a presidência da República pediu cópia daquele programa que acabou indo para Brasília. E ato contínuo mandou ele para Brasília. E ato contínuo mandou ele para Brasília. E o Bolsonaro me ligou, pediu autorização para colocar o programa inteiro no site, claro que autorizamos,
e pediu para vir um programa. No dia 24 de agosto, foi dia 4 de agosto, dia 24 de agosto ele veio a Porto Alegre, fui esperá-lo no aeroporto. Aí eu chego no aeroporto, uma massa, mito, eu nem sabia que ele estava sendo chamado de mito naquela altura, e fiquei encostado na porta lá, perto dos táxis, ali na entrada do aeroporto, olhando. E veio, deve ter chegado no mesmo voo, Beto Albuquerque. Ué, o que está fazendo aí? Não me diz que está esperando o Bolsonaro. Estou esperando, ele vai no programa. Pô, eu vou sair porque eu não quero tirar foto com, aí disse algumas coisas ali que eu não quero repetir. Quando sai o Bolsonaro e imita o presidente, carregaram ele nos ombros, demorou uma meia hora para sair até chegar aonde eu estava. Nós saímos dali e fomos para o Braseiro. Quando as pessoas reconheceram o Bolsonaro no Braseiro, ele foi aplaudido. Estou falando de 2015. Olha, eu não entendia que a resposta dele naquela época já era tão grande como essa, né? Então as pessoas já há muito tempo acreditavam nisso. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes há uma certa dificuldade de percepção nas coisas, mas veja bem que os dois últimos grandes fenômenos eleitorais que nós tivemos no Brasil foi o Lula e o Bolsonaro, capazes de catalisar as massas. Te digo mais, quando se dizia que quando viesse o tempo de televisão e o Alckmin teria 5 minutos, que ele faria a diferença, aquela história toda, tá? Eu comentei com um prócer do PSDB que eles estavam atirando no cavalo errado, que eles tinham que desconstituir o Haddad e o Ciro, porque o Bolsonaro já estava no segundo turno, já que o Lula não seria candidato. Perfeito. E disse mais, se o Lula fosse candidato, os outros podiam sair fora, só ficaria ele e o Bolsonaro. Porque os dois é que catalisavam as massas e parece que não entenderam. Bom, o que aconteceu, né? O Ciro não se elegeu, deu aquela entrevista patética no dia da eleição, quase que culpando o povo por ele não estar lá, entendeu? No final ele meio que se desculpou e tudo mais. E o Haddad também incriminando por não ter ganho a questão no segundo turno, quando no outro dia ele foi lá, disse que era no calor da emoção, mas cumprimentava o presidente eleito e tudo mais. Então, tu goste ou não dos candidatos, tu tem que aceitar o que a população escolheu. Quem escolhe quem vai dirigir... Democracia é isso. Isso é a democracia. É a vontade da maioria. É a vontade da maioria. Né? Então, se valeu a vontade da maioria para Dilma com 51%, mais vale a vontade da maioria com 56% e mais valeria quando foi lá que fizer 60% ou 70% a algum outro antes, né? Então, vamos dizer assim, tu pega o caso do Trump nos Estados Unidos, tu pode gostar ou não dele, pouco importa, mas a população americana, que é quem vota, escolheu ele. Então não cabe a nós... Não bem a população, até porque no voto popular ele perdeu, né? Mas perdeu... Pelo sistema americano. Tá, mas aquele sistema vale para todos. Isso aí é Sim, que claro, nem na questão, na questão do jogo de futebol. Claro. O postear no passado, tudo certo. Quando o negócio não convém para nós achamos ruim o jogo. E ao contrário, não, uma regra vale para todos. Esse excesso de jogos se tem, bom, mas tem para todos. Mas aí nós temos que entender também, e eu entendo perfeitamente, até porque torço por eles, né, pelos militares, obviamente. Tem um colega nosso aqui que diz, pô, tu gosta de general? Eu digo, e tu desembargador? Né? Cada um tem, o Ricardo Alfonsinho, claro. Né? Adoro o desembargador. Mas o voto para o Castelo Branco, por exemplo, era um voto constitucional. Sim. Era um voto indireto, era tipo o convencional americano. Né? O voto para o Costa e Silva foi a mesma coisa. O modelo que estava vigindo ali. As pessoas entram naquela regra. Eles foram eleitos presidentes por aquela regra. E quem aprovou a Constituição brasileira foi o Congresso Nacional. Esses dias eu estava num grupo aí, os caras fazendo manifestação, nós temos que dizer isso para o governador, assim, assado, não sei o que, tal, eleito, tal. E eu pensei assim, mas vocês sabem se ele quer ouvir a nossa manifestação? Ele pode não querer. Entendeu? O direito que o cara tem. Né? Então, eu acho que nós temos que entender, e esse foi o recado principal, a meu ver, do ano que passou, o que as urnas revelaram. Agora, claro que o novo governante, que iniciou agora 2 dias atrás, nosso presidente, não pode decepcionar essa massa. Porque se ele decepcionar essa população, vai ficar complicado para ele. Então, ele não pode decepcionar. Na questão das greves dos caminhoneiros, tá? Eu acho que houve um problema... Aí que eu queria chegar. Porque ali eu acho que pouca gente entendeu aquele movimento. Sempre que um militar se aproximava dos caminhoneiros, ou eles cantavam o nacional, ou aplaudiam, ou batiam continência. Até helicóptero militar, quando se aproximava.
Ali pouca gente entendeu aquela mensagem, especialmente colegas nossos, jornalistas, não entenderam a mensagem que veio das estradas. Sim, mas acompanha e que veio das ruas. Acompanha o seguinte, tá? E não tinha uma bandeira vermelha, era só a bandeira do Brasil. O grande problema ali foi o seguinte, tá? A meu ver, a questão do preço do diesel estava absorvida pelos caminhoneiros. O que eles não absorveram foi todos os dias a Petrobras mudar o preço e o Pedro Parente disse que ia continuar mudando o preço. Isso é que é impossível, tu montar uma estrutura de frete aonde tu faz um frete agora e 2 dias depois o preço do combustível mudou 3 vezes. Entendeu? Então, isso aí era a política de preço que ela praticava. Totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Várias vezes. E aí foi o problema. Se não tivesse havido isso, não teria acontecido tudo. Porque, veja bem, no mês passado, num programa em dezembro, tá, num jornal, não me lembro qual é a rede e tal, que eu vi, tal, passaram a questão do subsídio, quanto já tinha sido transferido para o subsídio do diesel, tá? Assim, ó, 12 bilhões já tinha sido transferido a título de subsídio do diesel, tá? E o preço diminuiu 23% da Petrobras nas refinarias, que só transferiram 8 para os postos, que só transferiram 5 para os consumidores. Ora, o que aconteceu isso? No meio do caminho eles aumentaram as margens. Entendeu? E aí ocorreu o seguinte, quando foi feito aquele movimento, o petróleo estava $80, depois caiu para 50 e pouco. Se tivesse esperado um mês, não teria havido nada disso, esse aumento de preço. Então, eu falei isso ao ministro Eliseu Padilha, no palácio do Planalto, repreendendo a CNI. Vocês não podem deixar o cara subir todos os dias o preço. Isso aí é uma afronta para as pessoas. E o Pedro Parente... É que o Pedro Parente virou uma santidade. Virou uma santidade. Estava o governo colocou o Pedro Parente no altar. Exatamente. O cara que vai resolver todos os problemas. E a coisa não é assim. E resolveu às custas... Não, vendendo ativos. As custas, aumentando o preço. De venda de ativos e as custas do consumidor. Do consumidor aumentando os preços. Então, a coisa não é bem assim e tal. Então, esse movimento, para mim, não teria ocorrido, tá? Se isso tivesse, vamos dizer assim, tido encarado dessa forma. Mas eu tenho uma percepção que o governo não achou que ia dar a explosão que deu, porque eles fizeram um acordo numa quinta-feira e o cara saiu com o acordo feito e outros dois disseram, não, mas nós não aceitamos. Aí deu problema desse aí. E o Marum enlouquecido, né? O Marum, coitado, defendendo a bandeira. Defendendo o Pedro Parente. A pergunta, eu já não me lembro qual foi a terceira observação do Fidel. Não, foram os 3 acontecimentos, né? Que foi as eleições, esta questão... Do frete e o outro... A questão do frete e a questão relacionada aos movimentos de rua, né, que visavam, que é um pouco mais atrás, que visavam derrubar a justificativa era a corrupção, mas na realidade o objetivo era derrubar o PT, derrubar a Dilma. Sim. Porque depois derrubaram e a corrupção continua e nada mais aconteceu. Espera, por isso que eu te digo, né? O presidente novo entra dizendo que não tem nada disso, não tem macro tal. Então ele não pode decepcionar as pessoas que votaram nesse. Isso acontecendo, né? Então a coisa, vamos dizer assim, tende a ter um caminho bom. Nós temos muita esperança nisso. Agora, veja numa perspectiva histórica da coisa, numa análise histórica, né? Se não tivesse sido o problema da conversa lá do Temer, com o cara lá do Joesley, provavelmente o Temer seria candidato. E o Bolsonaro provavelmente não seria o presidente. E teríamos a reforma da Previdência. Teríamos a reforma da Previdência, mas provavelmente o Bolsonaro ali não micou a reforma da Previdência. Por outro lado, o juiz Moro também não seria o ministro da Justiça. E neste governo que ora iniciou, o grande astro do governo é o juiz Moro. É a pessoa de maior credibilidade dentro do governo, né? Talvez igual a do presidente, né? Mas o juiz Moro que ele transmite uma credibilidade. Mas o senhor acha que ele tem mais estrela que as tantas estrelas militares, generais de exército que estão no poder? Eu te diria o seguinte, tu pergunta para a população o nome de um ministro hoje, 9 em cada 10 vão se lembrar do ministro Moro. Os demais não terão a mesma lembrança, tá? Embora o meu respeito que eu tenha pelos militares, tá? Me dou com o general Vilas Boas, me dou com o general Mourão, me dou com o general Mourão, tá? E eles têm um negócio que eu digo... O Mioto.
O Mioto agora, né? Agora, esteve lá me visitando, inclusive. Ele me contou que esteve lá. Esteve lá e foi fardado de... Não, ele vai sempre fardado. De roupa de campanha. Eu ainda disse preparado para a guerra. Ele vem no programa aqui, vem seguidamente, sempre em uniforme de campanha. Gostei do campanha, fazia tempo que não se usava. Uniforme de campanha. Em uniforme de campanha. Ele riu. É antigo. É antigo. Mas o Exército é um negócio que eu admiro muito, que é a hierarquia, o respeito à hierarquia, a organização. Ordem, disciplina. Honestidade. Um negócio muito... É isso que está impregnado o governo. Não vê o Exército metido em confusões. Eu acho que essa série de ministros que tem, em número de 8, compondo o governo, é um aval que está sendo dado, inclusive, hein? Estão chancelando um governo. Porque se achassem que o governo não ia ser bom, não aceitariam. Para que vão se meter numa cumbuca furada? Né? Eu acho que no momento que eles entraram, eles estão chancelando e não, esse nós confiamos. Parece que a cada civil que está lá encostaram 2 generais. É a impressão que dá, né? Vou ficar de olho nesse cara. O desempenho da indústria no ano de 2018, né, que aliás um belíssimo trabalho do seu analista econômico lá no balanço da Fiergs, revela que os números foram muito aquém do esperado, né? Sim. Aquelas projeções. Mas aí vem aquela declaração do Paulo Guedes que me deixou preocupado. Eu logo pensei numa pessoa quando vi aquelas declarações. Pensei em Gilberto Petri. Eu preciso falar com o presidente Petri para ver o que houve. Diz, nós vamos desenvolver a indústria apesar dos industriais. O senhor é industrial? O senhor se magoou com aquilo? Eu acho que não é polido tu dizer uma coisa dessa. É absurdo, é absurdo dizer porque eu posso te dizer o seguinte... Porque a indústria é feita pelos industriais. Sim, eu declarei para um jornal que me entrevistou, né, que eu poderia dizer que a indústria vai sobreviver apesar dos banqueiros, e ele é oriundo dos bancos. Porque com as taxas de juros que são cobradas no Brasil, só herói para sobreviver, né? E o sistema financeiro ofere lucros astronômicos em cima de juros exorbitantes. E eu não disse... Qual foi o último ministro não banqueiro que o senhor lembra? Não me lembro, Joaquim Levy era e tal. Todos? Porque até o Manteiga era banqueiro. O Manteiga eu até nem me lembro. Não, era banqueiro. Mas o ministro está fazendo, o Meirelles, aí é oriundo do Banco de Boston, né? O nosso Joaquim Levy era do Bradesco. O Joaquim Levy, o do Fernando Henrique Cardoso, que era do Unibanco. Pedro Malan, todos eram. Aliás, um belíssimo ministro, né? Pedro Malan, belíssimo ministro. Mas eu te digo assim, né? E se o cara não O último, eu vou lhe dizer quem foi. Quem foi? Foi Ciro Gomes, ministro da Fazenda. Não banqueiro. Tu sabe que eu acho o Ciro, já que tu falou nele, eu acho o Ciro uma pessoa muito inteligente. Mas ele detém 2 coisas. Primeiro, que ele acha que a verdade é só a que ele conhece. E segundo, ele tem solução para tudo, rapaz. Tu vê que naquela proposta dele de acabar com as dívidas, aquilo, tem um erro de base, de princípio, que é o seguinte, ele parte do princípio que depois das pessoas solucionarem a dívida, não vão mais dever. No dia seguinte eles vão sair a comprar e vão ficar devendo de novo. Tu entendeu? Isso da pessoa, da essência da pessoa, né? E aí ele faz uma afirmação daquelas e tal. Bom, até teve muita gozação a respeito disso, né? A mulher liga, não sei se tu viu, a pessoa liga lá, eu tenho uma dívida, assim, sabe que eu estou esperando, porque se o Ciro ganhar, não vou precisar pagar, sabe assim, tá. Então, eu acho ele uma pessoa de muita inteligência. Foi um grande governador. Muita inteligência, mas ele tem esse problema. Me disse o industrial gaúcho que se instalou lá, sim, eu não vou declinar o nome, até porque... Nem precisa. Ele me disse o seguinte, o Ciro Gomes, eu fui para lá pelo Ciro, pelos incentivos que ele deu e honrou tudo que prometeu. Sim. Por isso que eu saí do Rio Grande do Sul e fui para lá. Eu acho assim que ele é muito inteligente, mas eu acho que ele exagera um pouco quando a verdade é toda a que ele tem, e a segunda ele tem solução para tudo, isso aí é difícil. Mas é um nome assim bem respeitado. Pois é, e essa política rentista, eu gostaria sinceramente de ver um industrial lá. Eu acho que nós precisamos passar por uma revolução fazendária no Brasil, né? A economia rentista, do jeito que está, cada vez ela é mais prejudicial a quem empreende e, em decorrência, ao trabalhador, né? Isso aí é um problema seríssimo, né? Eu acho que está na hora de nós usarmos as mesmas táticas e técnicas que se usou nos Estados Unidos pós-crack de 29. Acabar com, é o que eu esperava do Bolsonaro, acabar com o Bolsa Família, e ele não só deixou de acabar, como deu o 13º para o Bolsa Família, já deu. Né? O Getúlio Vargas dizia, só o trabalho aumenta a dignidade do ser humano.
Mas, não, mas enfim, eu acho que o que dignifica uma pessoa é o trabalho, é o emprego. Não é ficar sentado recebendo Bolsa É o Família. senhor que diz, e eu aprendi isso. Duas coisas são importantes na pessoa, é o endereço residencial, né, e o endereço profissional. Né? Quem não tem os dois... Não tem. A pessoa, tu imagina, e eu falei isso aquele dia, lá há um mês atrás, na nossa TV da empresa, imagina a pessoa que chega, sai a procurar o serviço e não acha, né, e não consegue um emprego. Daí chega em casa e os filhos estão indo na escola, naquela fase de formação da personalidade, 13, 14 anos, né? E daí, mas o teu pai, não, meu pai trabalha aqui, o outro trabalha, e o não, meu pai está desempregado. Aí daqui a pouco a pessoa, a menina, o menino, começa a pensar, mas vem cá, por que os pais deles têm emprego e o meu não? Então meu pai é um incompetente, ou não sei o quê, quando pode não ser nada disso. Afronta a dignidade humana. Afronta a dignidade. Então, o que é importante, tá, é ele ter um emprego, para mostrar, olha, está aqui, eu tenho fronte para prover o sustento da família e tudo mais. Não é chegar e receber um Bolsa Família. Eles têm que gastar dinheiro no emprego, geração de empregos. Quando a gente fala, os economistas se arrepiam, né? Os Estados Unidos passou por 2 anos de regime inflacionário porque emitiu moeda para pagar trabalhadores. Começou a construir Estado do nada, ou coisa nenhuma. Esse é o New Deal, do Roosevelt. Isso, do Roosevelt. O Roosevelt ele mandou fazer estrada para dar emprego para as pessoas. O Roosevelt, qual era a profissão dele? Pô, uma boa pergunta. Nunca general, né? O Roosevelt? Não sabia. Não. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Ele mandou fazer estrada do nada ou coisa nenhuma, colégio, prisão, hospital. As pessoas tinham emprego. Em 2 anos decolou esse processo. Claro que os Estados Unidos contou com a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial foi em 39, os Estados Unidos entrou na guerra em 42. Mas vendendo armamento, antes de... E o New Deal é em 29. Mas antes os Estados Unidos já estava fornecendo armamento para toda a Europa, né? Tem que se lembrar, porque a Europa vinha de uma Primeira Guerra Mundial traumática e estava todo mundo se protegendo. E os Estados Unidos investiu muito na indústria bélica. Aí os caras ficam horrorizados, mas emitir dinheiro, isso é inflacionário. Mas... existe governo que mais emite papel, moeda ou títulos da dívida pública que o nosso? É um nível muito alto. É altíssimo. Eu sempre tenho uma dúvida até quando as pessoas vão continuar comprando. Tu vê que da dívida pública brasileira, 25% está em mão de bancos. 25% está em mão de fundos de pensão. E os outros 50% com a população. A hora que um desses grupos achar que será que eu vou receber, parar de comprar, é um desastre. Por isso tu tem que ter um controle. O governo resolve. Aí o cara diz assim, não, mas veja bem, né, o nível da dívida pública dos Estados Unidos ou da Itália, não sei o que, é 100%. Sim, mas eles giram a 0%, 1%. O nosso, até pouco tempo atrás, estava 14%. Agora que caiu para 6,5% nos últimos 6, 8 meses. Mas a Dilma teve durante muito tempo 13, 14%. 12 e tal, isso é um nível muito alto. Imagina. Tu girar a dívida, tu pega a Alemanha, é menos 0,5. O cara paga para botar o dinheiro, vai comprar um título tal. No Japão também. Aí é diferente, estabiliza, né? Então tem que cair essa... Agora, imagina se aparece um loucaço tipo Zélia Cardoso de Mello, que confiscou a poupança, porque foi um troço... Não dá para entender, porque o Brasil abriu os portos para o livre comércio com o Collor. Sim. O máximo que conseguiu trazer foi lá, porque ele tirou o dinheiro da população. Então, as pessoas não tinham dinheiro para consumir. Aí quebra a indústria nacional. Né? Nem os produtos... Entrou isso aqui. Só não veio o Trabant, né? Quase veio o Trabant. Agora, é interessante essa questão que tu coloca, né? A Zélia Cardoso de Mello surgiu do nada. Uma incompetente economista de meia tigela. De uma hora para outra e virou um guru, assim. Sim, A Zélia. Mas os gurus surgem de uma hora para outra, né? Surgem de uma hora para outra. Agora, imagina se vem um loucaço desse... Bolsonaro tem economista bastante, hein? Tem. Talvez pudesse ter um pouco menos. E olha que eu sou economista. E sou administrador, mas eu acho que tem economista. Eu já sou engenheiro desempregado. Mas agora, imagina se surge um loucaço desse que resolve dar um calote na dívida pública. Ou vamos congelar a dívida pública por 4 anos. Se tu der um calote na dívida pública, explode os bancos. Tu veja bem que esse apoio Por isso que eles não entregam. Não, esse apoio todo que foi dado lá pela União Europeia para resgatar a Grécia,
a Portugal, Espanha... Primeiro Irlanda, primeiro foi Irlanda. Primeiro Irlanda, mas a Irlanda saiu, os outros ficaram. Sim, a Irlanda mas saiu. tem que levar em conta que os bancos franceses, bancos alemães, estão tudo cheio de dinheiro emprestado lá. Engatados, estão todos engatados. Estão todos engatados, aí quebra os bancos. Né? Vê que quando eles fazem aqueles testes de estresse, tem bancos bons ali que a gente se assusta que não passaram no teste. Né? Tu veja como é que foi resgatado o UBS lá, com o apoio do governo suíço e do Federal Reserve americano. Porque como é que tu vai deixar um banco que nem o UBS, que é 50% do sistema bancário suíço é ele, vai deixar o banco explodir? Então tem que resgatar, porque senão o entorno explode junto, a economia explode junto. Então os caras pensam Por isso que o Brasil criou o Proera aqui, né? Por isso foi criado o Proera aquela vez, que é o mais bem programa de resgate que teve no sistema bancário. Né? Foi muito bem então feito. Isso aí não dá para olhar só uma coisa, não pode dar dinheiro aqui não, mas tu tem que ver o que tem em torno. É que nem daqui a pouco tu chegar e dizer que não vai repassar dinheiro para os hospitais do interior. Se tu não repassar dinheiro para os hospitais do interior, vai toda a população do interior vir para Porto Alegre ser atendido. Daí não tem leito, não tem médico, não tem tudo. Então tem que olhar isso aí também e tal. Ah, mas está faltando dinheiro. Bom, mas tem que botar um dinheirinho lá em Santa Cruz, em Tenente Portela, em outros lugares e tal, né? Bom, nós temos que tratar da indústria. O que fazer para termos mais empreendedores, termos mais indústria no Brasil, ter mais geração de emprego e renda, que parece ser o objetivo do Bolsonaro. Mas antes nós vamos falar sobre uma indústria que está lá na Zona Sul de Porto Alegre, que produz os embutidos maravilhosos, que é o Frigorífico Castro. Tem um chouriço, aliás, se encontra na Rede Zafari, né? Sim. Frigorífico Castro. Espetacular, mas vai ali no Parrilla del Sur e pode comer um chouriço da Castro dos deuses, né? E agora vem fim de ano, né? Claro que você vai agora para o Uruguai, vai passar em Pelotas, mas lá no Uruguai também tem embutidos também excelentes. Mas o sabor é irresistível, a qualidade extraordinária. O frigorífico Castro, Alimentos Castro, está em toda a Rede Zafari, e a qualidade desde 1960. Um abraço ao nosso Flávio Castro. Aliás, Pelotas nos traz aqui a Sanitas, que foi fundada lá, que hoje é do grupo de Medilifar, em 1931. Biscoitos Zezé, indústria lá de Pelotas. Frigorífico Castro, lá de Pelotas. Está faltando leite aqui. Sim, mas o leite já está aqui. Já chegou. Não, mas eu quero o produto. Chegou anteontem. Eu quero o produto. Eu quero. Lá em Pelotas tem um leite excelente. Tem a pessoa do governador aqui, assim, né? que é o Dambi, um leite excelente. Nós vamos trazer aqui para o programa. Da Consulate. Da Consulate. É isso aí. Pô, sabe tudo. Claro. Eu tenho que saber. O Cremers informa, o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam até a sua mesa e a sua taça através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões do planeta. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva essa experiência do novo e do velho mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. É tempo de relaxar e é por isso que a Unicred vai cooperar para você e para que sua família aproveitem as férias no maior clima de tranquilidade. Pensando nisso, oferecemos um parcelamento especial para o seu IPTU e IPVA. Você paga em até 12 vezes e aproveita as condições super atrativas e se preocupa apenas em aproveitar o verão curtindo-o. Agora fale com o seu gerente Unicred e leve mais prosperidade para o seu dia a dia. Vamos agora ao quadro Saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. É o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, dono da Laurente e um excelente pianista e cantor. Meu amigo pessoal. E eu chamo ele de André Rie dos Pampas. O senhor pode anunciá-lo?
Posso? Então, Nosso querido Gilberto Schwartzman. Sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Grande Gilberto Schwartzman, o meu urologista que me faz o toque retal fez uma vez, depois não quis mais, não gostei muito, é o João Paulo Fagundes, está morando no Porto agora. Né? Porto, em Portugal? É, ele vem ao Brasil atender, dá 15 dias de rendimento e volta lá de 2 ou 3 em 3 meses ele está no Brasil. Mas como é que podemos atrair capital, novas indústrias, até pegar as pessoas que estão aí especulando para que invistam no processo industrial? Bom, eu acho muito simples, tá? Como é que a pessoa vai se decidir a fazer um negócio? Com base na perspectiva de rentabilidade que ela tem. Porque tu falaste mesmo da questão rentista, que eu preferia não levar para esse lado, tá? Porque eu acho que o capital, quem tem, vê como é que ele vai ser remunerado. Quer dizer, não, quando só enxerga um lado é o problema. Sim, né? mas se tu tem uma fazenda, tu vai ver como é que ela vai te dar rendimento. Sim. Se tu tem um imóvel, tu vê como é que ele vai te dar rendimento. Se tu tem uma indústria, tu vai ver como é que tem rendimento. Se tu tem uma loja, é assim sucessivamente. Se tu tem dinheiro, tu quer ver qual é o rendimento. Se o dinheiro do rendimento é muito atrativo, tu fica nele. Com taxas menores, tu vai procurar... Mas, presidente, eu não estou falando em iniciativa privada, todo direito. Eu estou falando em governos rentistas. Sim, mas deixa eu te dizer aqui, o governo não é rentista, ele paga juros porque ele precisa do dinheiro para financiar as dívidas dele. Se ele não tivesse a dívida, ele não precisava de dinheiro. Bom, então o que vai acontecer, né? A pessoa vai e procura isso aí. Aí ela descobriu um negócio para botar, ela quer ter segurança jurídica, tá? Que não vai acontecer, como seguido acontece no Brasil, de acontecer uma coisa que transmite para o passado, transfere para o passado. Tu entendeu? Então, qual é a vantagem? O senhor está falando, então, num dos itens, segurança jurídica. Não resta dúvida, que é fundamental. E entra a questão trabalhista nisso aí? Não resta dúvida, muito até. Porque por que tu vai entrar num negócio e daqui a pouco estão mandando uma conta para tu pagar que tu não tem nada que ver, tu botou um dinheiro num negócio para trocar ele. Tu não pode ser responsável assim por tudo que acontece nessa empresa. Tá? Ainda mais que tu não era o sócio que assinava o papel, que pagava as contas, que dirigia, que tinha o poder de mando. Não pode ser assim. E no Brasil isso aí não é devidamente bem olhado. Então, essa segurança que tu fala, segurança jurídica, em todos os aspectos, tipo Receita Federal também, quando quer cobrar contas, volta e meia, de pessoas de empresa que são simplesmente acionistas, alguma coisa, não tem poder de mando, isso aí tem que ter maior no Brasil. Senão ninguém se estimula a botar dinheiro no negócio, vale a pena. O senhor colocaria também a questão burocrática do país? Hoje é uma missa para abrir uma empresa. Sim. Outro dia nós botamos em debate esse assunto aqui, e aí o telespectador começou a mandar dizer, olha, pior que isso é fechar a empresa. Sim. Eu te digo que esses 2 itens são fundamentais. Agora te digo também, honestamente, eu não sei como é que é nos outros países. Eu não tenho essa experiência, tá? De como é nos outros países. O que eu posso te dizer é que aqui é complicado para abrir e para fechar uma empresa. É demorado, tá? Tu passa por uma série de coisas
que tem isso aí. Mas eu também, para ser honesto, não sei como é que é na Argentina, no Uruguai, no Chile, na França, no Equador, não sei te dizer. Né? Então, seria, eu acho assim, uma temeridade eu fazer uma afirmação que poderia ser considerada leviana. Mas nós podíamos ter um modelo ágil aqui, nós. A agilidade aqui no Brasil está próxima a zero. Tá. Agora tu leva em conta a questão dos licenciamentos ambientais, que é crítico, tá? Tu sabe também que a pessoa que dá a autorização, ela fica respondendo também se 4, 5, 6, 8 anos depois, se alguma coisa der errado. Então, a pessoa se cerca de todos os meios possíveis para evitar que amanhã depois vá ter uma ação contra ela, por parte de ação civil pública ou não sei o que, não sei o que. Então, esse tipo de coisa também tem que mudar. Né? Tu não pode ter sempre uma espada na tua cabeça. Por isso que eu entendo, não sei se o senhor concorda com isso, se temos uma legislação que leva ao processo de agilidade, essa legislação ela tem que ser cumprida pela iniciativa privada. Quem tem que licenciar do ponto de vista ambiental, de incêndio, são pessoas com formação para tal do setor privado. E essa pessoa passa a ser o responsável técnico. Se ela errar, se ela descumprir a lei, vamos imaginar KISS. Se tivesse um engenheiro na KISS, nós não teríamos aquele protetor acústico, aquele Sonex, altamente incendiário e altamente tóxico. E se tivesse esse engenheiro e ele tivesse feito o projeto, instalado aquilo lá, ele seria o processado, estaria preso. Né? No entanto, eu perguntei para um prefeito lá em Não Me Toque, na Expo Direto, quem é que dá o PPCI na sua cidade para uma boate, por exemplo? O bombeiro. Quantos bombeiros tem lá? Tem 2. Qual é a graduação dos 2? É um cabo e um soldado. Não tem como. Convenhamos. Quando devia ser um engenheiro. Agora, engenheiro de segurança. Sérgio, naquele caso que tu fala da KISS, é inacreditável o número de pessoas que morreu dentro daquela boate. E não foram queimadas. Não foram queimadas. É inacreditável o número de pessoas que morreu. Se morresse 5, 6, eu não vou dizer que era aceitável, não, claro. Mas seria compreensível. Agora morrer 240 pessoas é um negócio inacreditável. E aquele tipo de espetáculo já havia sido feito várias vezes e provavelmente em outros lugares. Largar aqueles fogos, só que ele largou aquele troço, pegou fogo lá em cima e foi aquele horror. E essas boates têm este problema, esse tipo de casa tem esse problema normalmente eles são muito fechados, não tem muita janela. Não vamos longe, vamos ao nosso tempo. O senhor que era frequentador do Whisky a Gogô, sua esposa está nos assistindo? Sim, ela é obrigada, pelo menos um telespectador eu tenho que ter, né? O Whisky a Gogô, lembra como é que era? Era um bunker. Sim, mas o botequim. O botequim também era hoje. Descendo aquela escada. O beliscão só tinha uma portinha para entrar. Então esse tipo de local... O Enir está rindo lá, Enir deve ter frequentado. Sim, né? Fortemente. Olha aqui, ó, eu te digo assim, esse tipo de instalação é próprio da característica da boate, em todo mundo, né? Pô, os Beatles surgiram aonde? Num lugar chamado? Cave. É lá um buraco. É um buraco. Quer dizer, então... nós estamos em Liverpool, né? Em Liverpool. Então, isso aí é um troço. Agora, dar um caso daqueles ali foi aquele desastre terrível, né? Mas aí agora, que eu estou dizendo, a iniciativa privada é que tem que ser responsável. Sim, agora... Examina o seguinte, o Bedel, lá, o burocrata, ele vai lá e examina se a legislação foi cumprida. O projeto está aqui, cumpriu os itens, está ok. Agora, ele lá dá licença... Convenhamos. Sim, é que nem a questão ambiental, quer dizer, tem que partir do princípio que o negócio que vai ser colocado, tá? Ele até me lembrei de uma coisa, que vai ser colocado, vai ser certo aqui, tá? Bom, no ano de 2018, 17, eu fui ao Japão com o governador Sartori. Nós fomos lá para ver a instalação daquela... a possibilidade de botar aquela usina geradora de energia elétrica na base do carvão. Ou seja, usando uma tecnologia que não sai uma poluição. Sim. E nós fomos lá e tal, e olhamos aquilo, e a secretária Ana Pellini estava maravilhada, e o governador também, e aí de noite nós estávamos numa janta ali, estão falando, e daí a secretária está preocupada se ia sair ou não. Eu estou falando da Ana Pellini, sim, que agora é do Ministério, reconhecidíssimo. E eu disse assim, secretária, antes da senhora ter a preocupação essa ambiental, eu quero saber se vai ter alguém para assinar o cheque de 2 bilhões de dólares.
que se não tivesse cheque, secretário. A senhora não se preocupa com a poluição que não vai ter. Daí ela começou a rir, o governador também disse, pô, é verdade. Então, às vezes, eles começam a se preocupar com o troço, não sai nem o ambiente, não apareceu ninguém para investir, já estão preocupados para poluir. Tu entendeu? Quer dizer, pô, não pode ser assim, né? Tu tem que... O principal problema é tu ver como é que vai ser a coisa, acreditar que vai ser boa e tal. Nós temos aqui no Brasil temores, né? O temor reverencial ao judiciário, ao Ministério Público, um promotor, se quiser, acaba com a vida de meio mundo aí, né? A força descomunal que tem. Os ideólogos racionais também, essa vanguarda do atraso aí, se eles quiserem emperrar, eles emperram tudo porque as amarras do Estado não nos permite fazer nada. Perfeitamente. Então, esse é um problema sério. Então, nós temos que perder esse temor, nós temos que enfrentar. Nós acreditamos que isso vai acontecer agora. Eu estou muito esperançoso que isso mude, efeito Bolsonaro. E que o Brasil tenha, realmente volte a ser, ainda disse no discurso da minha fábrica, tá? No final do ano passado. A nossa VECO. Ainda disse na VECO para os funcionários que eu tenho consciência que o Brasil possa crescer e voltar a ter o lugar de destaque que ele teria que ser. Ou seja, um país bom para se viver, né? Um país onde as pessoas têm emprego, que se torne a quarta ou quinta ou sexta economia do mundo e ganhando espaço, não é vendo gente em países passando na nossa frente. Em 1980 a China estava atrás de nós e a Coreia nem figurava. Entendeu? Pô, hoje tu vai lá na Coreia, em Seul, é 4G, toda a cidade já estão trabalhando no 5G. Quer dizer, na rua tu tá ali com 4G. Aqui, quanto tempo levou para chegar em Porto Alegre? Tem áreas que não pegam. A grande maioria não pega. O litoral, é um horror. Sabe que é um desastre, né? Então, eu acho que isso aí, eu tenho essa esperança, eu tenho essa confiança. Pois é, então eu acho que essas amarras, lideranças como o senhor, eu estava até comentando hoje, nem sempre a pessoa que tem uma presidência, ela pode ser considerada um líder. Nós temos N exemplos aí. Mas o senhor é um homem que hoje comanda a Fiergs e tem liderança. O senhor é um condutor de rebanhos. Então eu acho que os senhores que têm essa força, tanto pelo poder que representa o cargo de presidente da Fiergs, como a liderança que é inata, eu acho que nós temos que começar a mudar. E se o Bolsonaro estiver predisposto, como a gente imagina, a fazer isso, acho que tem que ter todo o apoio. Nós temos que, de peito aberto, apoiar tudo isso. Não podemos ficar com temor de ninguém. Deixa eu só te dizer uma coisa. Lá na Fiergs, né, eu não sou um condutor de rebanho. Lá, na realidade, todo mundo é índio. Todo mundo é cacique, desculpe, não tem índio. Eu só sou o mais cacique. Tá? O meu trabalho neles é não, lá todos têm. Não, eu sei tem que muitos com liderança. Tu tá brincando, tu sabe? Não estou brincando. A maneira de tu falar, eu sei, mas eu te digo assim, lá o trabalho é pelo convencimento das pessoas em adotar uma coisa, tu entendeu? Porque todo mundo discute muito isso aí. E se mas discute internamente. Sim. Não, mas quando sai a posição é uníssona para fora. Pois é. Brigamos lá dentro, mas quando vai para fora é a posição da entidade, né? Então, nessa questão do ICM que passou na Assembleia, aquilo foi muito patente. Não, mas é a favor ou contra? Não, nós não discutimos se é a favor ou contra. Para nós termina em 31 de 12. Se vai ter um outro projeto aprovado, terminou sendo aprovado, tudo é outra questão, mas nossa posição uníssona é essa aí, tá? Então, tem esse trabalho... Porque o senhor acredita em Papai Noel, não? Olha, eu acho que a Papai Noel é um negócio bacana. Cegonha. Papai Noel é Coelhinho bacana. Da Páscoa. Coelhinho da Páscoa é bacana, o cegonha é bacana para criança. Sim. Para nós fica mais difícil. Pois é. Então, quando se diz não precisamos um aumento de CM por 3 anos, é 3 anos que a partir daí nós temos um problema resolvido. Eu falei, o governador Leite, o governador Sartori, disse que ao final de 3 anos estaria solucionado. Passou os 3 anos, o senhor pede mais. O senhor acredita que daqui a 2 anos teremos solucionado? Espero que sim. Espero que sim. Esperar é uma coisa, acreditar é outra. Eu acho que eu te diria um pouquinho diferente. Eu já lhe digo que eu não acredito. Não, mas então deixa eu dizer uma coisa. O governador Sartori, quando pediu os 3 anos, ele queria mais. O PDT botou uma emenda não limitando em 3 anos. O governador Leite foi claro, eu preciso só de 2 anos. Ao final de 2 anos as contas estão em dia. Eu estou acreditando nessa promessa dele, e nem vou dizer dessa promessa, né, nessa perspectiva pela qual ele está trabalhando. Por isso que eu levo a crer que ao final de 2 anos voltará aos 17%. O senhor acredita que nós conseguiremos acertar com o governo federal a nossa recuperação fiscal lá?
Eu acho que esse é um problema muito interessante que tu levanta, tá? O débito dos governos estaduais com o governo federal, ao meu ver, é impagável. É impagável isso aí. Então, eu acho que em determinado momento, o governo federal vai ter que passar uma borracha, tá? Numa parte disso aí, mesmo que os outros digam que nós também queremos. Então, porque não sei o quê, porque nós cumprimos o trabalho, né? Tem que dar, então, também um benefício adicional para nós. Não pode ser assim, porque tu tem que atender o paciente. Mesmo que o paciente tenha sido relapso, não sei o quê e tal, mas tu tem que atender o paciente que está doente. Tem alguns estados que estão mais doentes que os outros, né? Agora, não deixa também de saber, Paulo Sérgio, que as transferências que vão do Rio Grande do Sul para o governo federal, o retorno que dá, se tu comparar com as transferências que são feitas dos estados do Nordeste para o governo federal e a volta, é completamente diferente. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Santa Catarina, transferem muito mais do que recebe de volta. E esse valor que é transferido a mais vai para os estados que transferem menos. Por quê? Porque esse é o conceito de federação. O conceito de federação faça com que tenha que haver isso. Se fossem Estados Unidos da América, que nem nos Estados Unidos, era diferente. Aí cada Estados Unidos conta com a sua posição, né? E transfere na outra parte. Agora lá, o ICM, que aqui é igual em todo o país, que lá que se chama o sales tax, varia conforme o estado. A Califórnia é diferente da Flórida, que é diferente de Nova York, que é diferente de Porque Chicago, lá é a federação e as constituições estaduais funcionam. São estados que se uniram. Aqui é uma federação de estados, lá é estados que se uniram para formar um país. Isso vem desde o tempo das 13 colônias que deram origem àquilo lá. Né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Mas eu acho, Paulo Sérgio, que num determinado momento o governo federal vai ter que dar uma olhada melhor nisso aí. Eu vou lhe fazer uma pergunta relacionada à governabilidade. Claro que hoje é muito mais fácil governar o país do que governar o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Do ponto de vista econômico, então nem se fala. Não, por uma questão chave, né? O governo federal pode emitir dinheiro e emitir título. Claro, começa por aí. Não. Agora, é mais fácil governar o Rio de Janeiro ou o Rio Grande do Sul? Eu acho que o Rio Grande do Sul. É mais fácil o Rio Grande do Sul? Eu acho o Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio de Janeiro tem problemas que nós não temos aqui, a começar pelo aquele problema da criminalidade, que é de uma violência fantástica, né? Eu estou falando do ponto de vista econômico. Eu continuo achando que o Rio Grande do Sul tem... Mesmo com os royalties do petróleo? Melhores perspectivas, né? Mesmo com os royalties do petróleo. Porque o Rio de Janeiro gasta muito mais que aqui. Tu até te surpreende, mas... Não, me surpreendo mesmo. Mas eu acho que o Rio Grande do Sul tem essa... Aliás, o Rio de Janeiro não dá para compreender que esteja nessa situação. Só muita incompetência, muita corrupção. O Rio de Janeiro é um negócio fantástico, né? O governador vava dinheiro de corrupção nos negócios. Aí assume vai preso, aí assume um vice-governador. Aí o vice-governador continuava dando uma pensão extra pro cara que está preso. Eu nunca vi disso. Tu não tem esses casos no Rio Grande do Sul. Não, graças a Deus. Isso não existe. Não existe. Tu não vê isso em Santa Catarina. E lá no Rio de Janeiro... E 4 governadores presos. Né? 4 governadores presos, não tem nenhum livre. Todos os governadores do Rio de Janeiro estão em cana. Os 4 últimos estão em cana. Estão em cana. E no Rio Grande do Sul tu não tem. O nosso nível de pessoas na política é muito bom. Então, a outra questão relacionada a governos. A gente passa ouvindo aqui no programa mesmo, as pessoas dizendo, não, Santa Catarina passou pelo Rio Grande do Sul, o Paraná passou pelo Rio Grande do Sul, lá está bombando, lá isso, lá aquilo e tal. E a gente sabe que os números da economia não são esses, o Rio Grande do Sul continua à frente, bem à frente. Aí, esse estado que é maravilhoso, que está espetacular, que está maravilhoso, não reelege o seu governador. A situação perde e ganha um bombeiro. Como é que se compreende uma situação dessa? Eu te digo assim, ó, que Santa Catarina claro que e o Paraná, ainda, né? Santa Catarina e o Paraná são estados que se desenvolveram depois, estados que eu creio que a população não é tão antiga que nem a nossa. Isso faz com que nós carreguemos um peso na administração pública em torno de aposentados maior que eles. Né? Isso também não é dito. Né? Então, no momento que nós temos essa economia aí, com esses problemas que nós temos para carregar, se torna um pouco mais difícil. Mas aí tu lembra bem, né? Os caras vão lá e elege o bombeiro. Elege o bombeiro. Vamos agora ao ponto final
né, com a nossa Gimo Qualidade Comprovada, mandando um abraço lá para o Júlio e para o Luiz Morandi. Né? E os filhos, terceira geração, já está lá administrando. O Júlio Morandi é grande atirador, viu? Também, né? Tira muito bem. Compete em competições de tiro. E o Luiz, grande navegador, né? Grande navegador. Então vamos ao ponto final com a Gimo. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Presidente Gilberto Petri, do nosso sistema... um relato aqui, né? Tu só tem patrocinador bom, hein, Paulo Sérgio? Tudo firma de primeiríssima linha. Convidados que são estrelas. Mas no país, teu nível de apoiadores aqui é de um nível muito bom. Né? Acho que até dá confusão do sobrenome aqui, né? Agora, eu não posso deixar de fazer uma crítica, me revoltei, foi meu comentário na rádio, quando se ouve o nosso ministro Paulo Guedes atacar o sistema S. Sim. O senhor está assumindo o Sebrae dia 14, né? Isso. Não pode mexer no que está certo. Sim. Não pode, tem tanta coisa errada no Brasil, vamos mexer no que está errado. Agora vai mexer no sistema S, que beira a perfeição o sistema S, que faz em prol do Brasil, o que faz em prol das pessoas, dos trabalhadores, dos que desejam ser trabalhadores, das empresas. O dinheiro é privado. Mexer no sistema S é igual o que fez o Fernando Henrique Cardoso, que desincorporou em meio ao serviço militar, mandou embora os soldados do quartel, porque não tinha dinheiro para comida. Sim. Ele que é neto de general, filho de general, e todos revelaram aqui, os militares que eu trouxe à época, foi o dia mais triste do Exército Brasileiro. É lamentável que isso aconteça. E agora essa do sistema S, é duro de vir isso. Eu acho primeiro que o ministro Paulo Guedes não foi polido em fazer uma afirmação dessas de meter a faca, que até soa mal, uma vez que o presidente da República foi esfaqueado. Ele falar em meter a faca soa mal e falar isso dentro da sede da Firjan. No mínimo não é elegante tu convidar uma pessoa para tua casa jantar para daí ofender a pessoa. Não, né? E aí diz se negociar bem é 30%, se negociar mal é 50%. Sim, aí é ironizando. Não, ironizando. Com escárnio. Isso aí não é bonito. Bom, agora voltando ao principal, o sistema, o SES e o SENAI, não vou falar sistema S, porque o sistema S tem 9 entidades. Sim, tá? sim. SENAC, SENAR, tudo mais, SENAT e tal. O SES e o SENAI dão 5 milhões de matrículas ano grátis para os alunos. O dinheiro não sai do governo federal, ele sai das folhas de pagamento das empresas, que é recolhido pela Receita Federal por uma questão de facilidade e que cobra para fazer esse recolhimento, ela é remunerada em 3%. E eu acho justo que a Receita Federal seja remunerada, porque ela tem o trabalho de cobrar de todo mundo, separar as guias e repassar. Então eu acho absolutamente justo, mas o dinheiro é privado. O dinheiro não é público. Então, para meter a mão nisso aí, ele tem que saber se os industriais que bancam isso querem que seja cortado ou se querem continuar funcionando. Não, e se o dinheiro fosse, não, vamos reduzir para aliviar. Não, é para sair dali e ir para o Caixa Único do governo. Ir para o Caixa Único. Para daí, olha aqui, 30% da arrecadação do SES, Senai e tal, vai girar em torno de 20 bilhões, 6, 7 bilhões. Tá? O subsídio ao diesel, entre setembro lá, o julho, quando foi feito aquele negócio até dezembro, já estava em 12 bilhões de reais, tu entendeu? O buraco nas contas... E quem é que paga o subsídio? O Tesouro Nacional. Não, o dinheiro vem da onde? Do contribuinte. E aí o buraco do ano é para fechar em 150 bilhões, ainda não foi certo o número. Qual é a diferença de fazer 7 bi? Então eu acho assim uma manifestação de todo imprópria. Não, mas o que está certo, presidente, não é porque o senhor está aqui. Pior é que ele desconhece o funcionamento do sistema, para dizer um troço desse. Então realmente é um negócio que pegou muito mal no meio industrial. Hein? Foram duas coisas, apesar dos industriais e essa dos S. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Eu conheço pouco o ministro da Economia. Não sei te dizer se ele é bom, se ele é ruim e tal. Só sei que é um cara bem sucedido e a origem do sucesso dele vem da área financeira. Tá? Onde eu reputo que é mais fácil fazer dinheiro na área financeira que na indústria. Óbvio. É mais difícil cobrar taxa de juros que precisa de dinheiro desesperadamente do que vender um produto. E tem um monte de concorrente.
No sistema financeiro, tu vai onde o cara te dá o dinheiro. Haja visto esses caras que dão dinheiro a 12%, 13% ao mês, com crédito negativado, aquela história. Quer dizer, crédito negativado é o cara que não paga nada e ainda assim tu empresta dinheiro. Imagina quanto é o juro. Sabe que eu não me lembrava disso aí? A Receita Federal recebe... Ela tem uma taxa de remuneração pelo serviço que ela presta. 3%. 3% do que é arrecadado. Mas esse valor não é um valor exagerado, Paulo. Serviço que ela recebe, justo. Pelo serviço que ela tem que fazer, porque isso dá trabalho. E quem é que fiscaliza o Sistema S? É o Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Fiscaliza todo o Sistema S e, pelo menos no que eu falo, SESI, SENAI, nacional e estadual, nós temos todos os pareceres de aprovação das contas, tudo direitinho. E o Tribunal de Contas da União é um dos negócios mais rígidos que tem. Será que não tem coisas mais importantes e erradas para se tratar nesse país? Bom, aí é por conta deles, né? Agora, volto a dizer, o trabalho que a Receita Federal faz em fazer a arrecadação e a fiscalização é muito bem feito. Ela cobra, ela tem direito, nem vou dizer, ela é remunerada por isso e ela transfere direitinho, sem problema, lá para o SESI, SENAI Nacional, para o SESC, para todo mundo. Perfeito, tem que ser. Presidente Gilberto Petri, fizemos um passar a limpo de tantas coisas. Exatamente. Para que a gente não consegue aprofundar, mas de qualquer forma... Mas daqui a pouco vem as entrevistas na praia, que é mais contraído. É um craque. Naquilo lá, é um craque. Né? Já está começando. No nosso estúdio panorâmico ali. Tá? Tu fica lá naquele aquário, todo mundo, os caras passam na rua e te abanam. É legal. Não, hoje eu vou dar um jeito de ficar de costas. Os conhecidos passam e te abanam. Vou dar um jeito de ficar de costas lá, presidente. Agora, o senhor está falando aqui para... territorialmente 90% do estado. Nós temos 106 retransmissoras e 4 geradores em todo o estado. E o senhor está falando para 87% da população gaúcha. O senhor está falando aí para os seus consumidores e está falando para os seus associados no sistema Fiergs. Então, o senhor vai conversar com eles agora, nesse início de ano. Obviamente, transmitindo, o senhor é um homem otimista, né? Sempre essa posição de otimismo, né? Que teve ao longo da vida, até me transmitiu muito isso. Hoje eu sou um cara muito mais feliz que fui antes de conhecer o Petri. Até porque comprei o terreno dele na praia ao lado da minha casa. Se não fosse dele e não tivesse assistido comigo, não teria comprado. Lembrando que eu disse que eu te segurava o tempo que tu precisava, mas quem tinha que comprar o terreno era tu e segurei 3 anos. É verdade. É verdade. O terreno tem que ser teu. É verdade. Eu, Collor, lhe agradeço muito. Então, o senhor me tornou uma feliz, viu? Imagina se eu não tivesse comprado, eu estaria chorando até hoje. Não, eu tenho certeza que tu não estaria naquela casa mais. Isso tu pôde expandir a casa, fazer uma bela área de lazer lá e ficou muito prazeroso. Então o senhor está se dirigindo aí à nossa sociedade gaúcha, aos nossos telespectadores. Não, eu só posso agradecer estar aqui, eu fico feliz de estar aqui, poder ter esse diálogo franco aqui, sempre esse diálogo é franco contigo nesse programa, e dizer aos industriais do Rio Grande do Sul e à população do Rio Grande do Sul que eu sou otimista com esse novo governo que se inicia agora, porque ele propôs resgatar princípios e valores da sociedade brasileira e eu acredito que isso será feito. Então, presidente, feliz 2019 para o meu amigo aí, seja muito feliz. Começamos bem, começamos juntos. Exatamente. Tá. Muito obrigado, presidente. Aí, seja muito feliz na festa do nosso sistema Fiergs. Tá. Com o SESI, com o SENAI e agora o SEBRAE, né? Que o senhor assume dia 14. Isso lá. Aí. Muita sorte lá no nosso SEBRAE. Obrigado. Que também é um marco que faz um trabalho muito bom. Que mostra a qualidade do sistema S e das suas gestões ao longo desses anos todos aí. Agradecemos a sua atenção, prometendo voltar sempre de segunda a sexta-feira, nesse horário. E continuando a desejar a todos um grande, um feliz, um maravilhoso 2019.